questões aí na tela. Primeira questão é a seguinte: o compromisso político assumido tem como respaldo os direitos humanos. Ó, questão de direitos humanos. Segundo o caderno de educação em direitos humanos, os direitos humanos são pautados em uma série de características. Galera, as características, né, dos direitos humanos se confundem com os princípios fundamentais, né, lá do artigo 5º. Como as destacadas abaixo. Assinale cada característica e marque V para verdadeiro e F para falso e posteriormente a alternativa pertinente. Universalidade. Olha só. Primeira característica, universalidade. Obriga Estado e sociedade a respeitarem os direitos humanos sem quaisquer tipos de restrição. Perfeito. Isso aqui está verdadeiro. Respeitar os direitos humanos acima de tudo, gente. Vedação à tortura, ao tratamento degradante, ao tratamento cruel. Então você vê em todos os aspectos um incentivo ao Estado a preservar, né, os direitos humanos. Sobretudo, questões relacionadas ao preso, né? Eu estou identificando várias questões que estão sendo perguntadas a respeito dos presos. Então é bom ligar esse alerta. Os presos, eles são sujeitos também de direitos, né? São sujeitos de direitos. Estão ali para cumprir a sua pena, mas a sua integridade física, moral, os seus direitos, né, galera? Pelo menos em tese, devem ser respeitados. A gente sabe que na prática é diferente. Beleza? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor e nem expondo minha opinião. Aqui, professor, forma técnica para que vocês consigam acertar. E na hora da prova, eu recomendo que vocês sejam imparciais. Viu? Não vai, professor, tem que fazer isso daqui. Não. Foca lá no seu objetivo, que é ser aprovado. Precisa passar pelas questões. Mesmo que você não concorde, mas você tem que responder de acordo com o gabarito da banca. Beleza? Tente aí que, professor, principalmente minhas aulas de LEP, né? Vou dar aula de LEP aí, a galera começa de ECA, a mesma coisa, gente. Então, e sugiro a vocês que fiquem de fora dessas discussões. Indivisibilidade significa que a violação de qualquer direito gera violações de numerosos outros. Perfeito. A indivisibilidade é isso daqui. A indivisibilidade, pera aí, rapidinho. Isso mesmo. A indivisibilidade significa que a violação de quaisquer direitos gera violações em outros, né? Numerosos outros direitos. É indivisível. A gente não tem como separar os direitos humanos dos direitos do homem. Inviolabilidade estabelece que os direitos humanos não podem ser desrespeitados sob pena de responsabilidade civil, penais e administrativas. Vocês sabem que as instâncias são independentes. A instância civil, penal e administrativa, as três principais, elas caminham paralelamente. Então, uma não depende da outra. Então, nada impede que uma inviolabilidade de direitos humanos haja uma reparação do dano na seara civil. Administrativamente, vamos lá, se for um funcionário público, então terá um processo administrativo e penal, né, gente? Principalmente aí a reparação penal. Imprescritibilidade. O que significa isso? Refere-se ao fato de que o decurso do tempo não pode elidir os direitos humanos, como no caso do racismo e da tortura. Tá vendo aqui? Isso aqui são imprescritíveis, ou seja, não prescreve. Não há prescrição, beleza? A gente vai ver quais são isso aqui no âmbito dos direitos humanos. A gente vai ver dentro do artigo 5º dos princípios fundamentais quais são o que é imprescritível, o que é inalienável ou insuscetível de graça e anistia, o que é que cabe fiança. Então a gente vai ver o que foi incorporado, né, dos direitos humanos aqui na nossa Constituição. Mas a imprescritibilidade se refere a isso. Sempre que houver uma violação de direitos humanos, aquilo ele não prescreve. Tá bom? Então é uma característica também dos direitos humanos. Fala, Itamar, bom dia, meu nobre. Tamo junto. Galera, de todos aqui, ó, são verdadeiros. Todos são verdadeiros. O gabarito aqui. O material tá aí, gente. Já mandei para vocês, ó. Letra A. Mas bora dar uma olhada aqui nas principais características dos direitos humanos para você revisar
né? Para você revisar aí, ó, todas as características, beleza? Vamos lá. A universalidade, ó, as questões trazem o quê? Regionalização. Não, é universal. Obriga a todos. Todos quem? Estado, sociedade, ó, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Todos os poderes. Direito universal é isso. Significa que não há restrição. Se estendem a todos, não só a sociedade, mas também os órgãos estatais, os poderes do Estado também. Então, uma lei, quando ela vai ser criada, ela tem que observar os direitos humanos. O poder executivo, quando ele vai aplicar ali, fiscalizar e administrar, observando sempre os direitos humanos, os direitos mínimos que são assegurados. E o poder judiciário também, na hora de julgar, sempre preservando os direitos humanos. Então, a universalidade é isso, se estende a todos. Indivisibilidade, galera. A violação de um afeta todos, né? Então, os direitos humanos ele é indivisível, ó. É direitos humanos em âmbito geral. Inalienabilidade. Vixe, Maria. Domingo de manhã, a pessoa acordar já tendo que ler isso aqui. Bora lá. Os direitos humanos ele é inalienável. O que é essa inalienabilidade? Agora foi. Significa que você não pode transferir. Você não pode vender. Não é algo que você consegue transmitir a terceiro. Pertence a você, inerente ao ser humano. Toda pessoa nascida, né? Ser humano. Todo ser humano tem direitos, né? Tem direitos, tem obrigações, tem deveres. Mas, sobretudo, esses direitos devem ser assegurados. Então, a característica aqui, ó, de ser inalienável é porque não pode ser transferido, tá bom? Não pode ser vendido e nem doado. Pertence ao indivíduo. Irrenunciabilidade, você não pode renunciar, não tem como você abrir mão. Tem como você abrir mão e dizer assim, não aceito. Não, inerente à pessoa, você queira ou não, tá bom? É irrenunciável. A imprescritibilidade também, o tempo não elimina. Por exemplo, racismo e tortura. A inviolabilidade não pode ser desrespeitado. Pena civil, penal e administrativa. Interdependência, os direitos se complementam, tá bom? Ó, saúde afeta a educação e vice-versa. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho são complementares. Historicidade evolui com o tempo, né, gente? A gente sabe que existem diversas gerações, né? Ou dimensões, para quem prefere. Então, a gente sabe que é uma evolução, não é uma coisa que encerra aqui e começa outra. É uma evolução. Os direitos humanos, eles estão em constante evolução. Agora a gente está, por exemplo, está numa era agora de redes sociais, né? A ascensão das redes sociais, a inteligência artificial. Então, os direitos humanos ele vai ter que se adaptar a isso aí. Então, é uma constante evolução. E efetividade, ó, devem ser garantidos na prática, não só na teoria, beleza? Então, essas são as principais características aqui dos direitos humanos. Tenho certeza que volta e meia aparece uma característica aí na sua prova, então é bom estar ligado nessas daqui. Olha só, questão 92. A promoção e a garantia de direitos dos grupos vulneráveis tiveram avanços normativos no sistema jurídico brasileiro, além de importantes julgados proferidos pelo STF. Sobre o tema, avalie as afirmativas a seguir. O STF reconheceu os crimes de homofobia e transfobia, os quais devem ser enquadrados como crimes de racismo. Galera, certo ou errado o primeiro item? 2. O crime de racismo, equiparado ao crime de injúria racial, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E terceiro item, o atendimento policial e pericial especializado à mulher em situações de violência doméstica são realizados exclusivamente por servidor do sexo feminino. E aí, com vocês? Letra, ó, julguem aí os itens 1, 2 e 3. Quais estão verdadeiros e qual está falso? Tema recentíssimo esses aqui, viu? Tema recentíssimo para ser cobrado em prova, já que as bancas adoram novidade, né? Ó, para quem não sabe, o STF ele reconheceu os crimes de homofobia e transfobia, né, como racismo.
Ó, Lavinha já botou 1 e 2 correto. Galera, o item 1 tá certo. Tá bom? Ó, homofobia e transfobia, o STF reconheceu como racismo. Beleza? Aí as questões de gênero. É porque não existe uma lei criminalizando a homofobia ou a transfobia, o que já deveria ser criado. E essa lei deveria ser criada, ou deve ser criada, pelo Congresso Nacional. É de lá que surgem as leis, tá bom? É de lá que é a competência para legislar. Só que enquanto não surge a lei, né, lá no Congresso, enquanto não surge essa lei, o crime de racismo é quem vai julgar, né? Ou seja, é quem o alcance aí da homofobia e transfobia seria pelo delito de racismo. Eu sei que não é o local ideal, mas por enquanto é o que o STF ele conseguiu adequar para que fosse criminalizado essa prática, a prática da homofobia, da transfobia, fosse condenado. Então, como delito de racismo. O item 1 é correto. O item 2, o crime de racismo, equiparado ao crime de injúria racial, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Galera, tá correto também o item 2. Ó, a gente sabe que a injúria racial, ela pode vir, né? A injúria, na verdade, né? A injúria, ó. Isso aqui é interessante, viu? A injúria, ela pode ser, gente, ó. Ela pode ser contra a honra apenas, ou ela pode ser racial, tá bom? Contra a honra, gente, isso aqui, ó, ação penal privada. Racial, racial, ela se equipara ao delito de racismo. Então, essa injúria racial aqui, voltado diretamente para a pessoa, o que é a injúria? É você ofender diretamente a pessoa. A gente vê muito isso nos estádios de futebol, né? A pessoa praticando ali, né, atos de racismo ou de injúria racial, né? Porque está direcionado diretamente a uma pessoa e não contra um gênero, uma raça em si. Né? O racismo ele é mais amplo. Já a injúria racial é diretamente para a pessoa, mas com tom racista. Tendo essa injúria racial equiparado ao racismo, também vai ser inafiançável e imprescritível. Agora o terceiro item está falso. Porque o terceiro item fala exclusivamente. Perfeitamente, Lavinha. Perfeito. Não é exclusivamente. Veja um detalhe que faz toda a diferença. O atendimento policial e pericial especializado à mulher, em tratamento ali de violência doméstica, deve ser realizado preferencialmente, gente. Por que preferencialmente? Porque se você coloca exclusivamente, não tem ali um agente, né, do sexo feminino para fazer aquela perícia, para fazer aquele atendimento. A mulher vai ficar sem atendimento? Não vai. Então, a lei foi muito cautelosa nisso aqui, em colocar preferencialmente. Preferencialmente. Agora, lá na LEP, quando a gente fala lá na LEP, olha só. Aqui é atendimento em delegacia, né? Tá falando aqui de atendimento policial e perícia, né? Ou seja, investigação, na fase de investigação. Agora, lá na LEP, né? Eu sei que não cai LEP aqui, gente, mas para vocês se ligarem aí e não confundir. Lá na lei de execução penal, o presídio feminino deve ser composto por agente feminina. Pô, uma mulher que tem que revistar, fazer uma revista em outra mulher, não um homem. Então não tem preferencialmente não, lá deve ser mesmo. E o Estado que se vire para poder contratar agentes do sexo feminino. Concurso, terceirize, se vire. Tá falando assim pro Estado, a lei tá falando ao Estado, se vire, porque eu não vou violar outros direitos, direito à intimidade, vou submeter ali a presa, né? A presa é sujeito de direito a um tratamento cruel, degradante, né, gente? Então, lá na LEP deve ser exclusivamente do sexo feminino, trabalho interno, tá bom? Externo pode ser homem tranquilamente. Agora aqui, em atendimento policial, a Lei Maria da Penha, né, gente? Ó, essa questão aqui, professor, não tem que estudar a Lei Maria da Penha não, porque não cai pra mim. Gente, em direitos humanos cai tudo. Tem gente que não se liga nisso. Em direitos humanos cai tudo porque a mulher vai entrar como grupo vulnerável. O idoso também entra aqui como grupo vulnerável. O deficiente, né? A pessoa que tem deficiência também. Então a gente tem que abrir mais o horizonte quando a gente for estudar direitos humanos. Mas não cai Maria da Penha. Mas se a questão quiser, ela tira o número da lei e coloca cobrando para a mulher.
E muita coisa ela vai tirar da própria, generaliza, né? Ela vai tirar uma questão de direitos humanos, coloca ali, de lá da Lei Maria da Penha, ela vai tirar a lei ali, tirar o número de artigo, vai colocar de forma genérica e cobrar essa questão lá em direitos humanos e vai ser considerado uma questão normal, tá bom? Direitos humanos. Então, tem que ter aí esse horizonte amplo. Beleza? Itamar, novo para mim. Eu estudei algumas leis extravagantes mesmo sem vir no edital. Perfeito, Lavinha. Não perde nada. Não perde nada, viu, gente? Antes do edital, melhor ainda, porque. Ah, sim, sim. Dentro do edital, né? Show de bola. É, não perde nada, porque você tá lendo legislação ali, você acaba criando base, até para responder outras questões. Por exemplo, tem muita coisa que você vê em lei especial que você entende como é que funciona o processo penal, o direito penal. Não cai aqui direito penal, mas você entende como é que funciona o direito constitucional, o direito administrativo, lendo outras leis. Agora, como é reta final aqui, eu recomendo somente o que vai cair realmente na prova de vocês, tá bom? Inclusive, um aluno chegou para mim e perguntou: professor, o que é que eu faço em reta final? Questões, simulados, no máximo lei seca, nada de teoria. Nada de pegar o conteúdo do zero aí, assistir videoaula do zero. Galera, não há momento mais para isso, não há tempo para isso. Foca nas questões, foca em fazer simulado, foca ali ó, na lei seca, tá bom? No que vai cair na sua prova, dá uma lida ali na lei seca, não toda, gente, só naqueles pontos mais importantes. Ah, professor, tô com uma dúvida aqui ó, nesse ponto, dá uma lida. Dá uma lida lá no que você está na dúvida, filtra pelas questões e no máximo um resumo. Um resumo ali esquematizado para que você consiga refrescar a memória, tá bom? Mas não se preocupa em querer esgotar todo o edital. Gente, os concursos que eu já passei, eu não sabia nem 50% do edital, tá bom? Mas eu buscava, tentava sempre avançar no conteúdo, mas não sabia 50% do edital. Eu fui para a prova sem saber o que é licitação, sem saber ali metade do conteúdo de direito administrativo e dá certo, você passa. Então, você tem que fazer ali o seu melhor, né, sabendo que não vai conseguir bater em todo o edital. E nem se desesperar. Gabarito aqui, 1 e 2 apenas. Letra B. Ó, só a título de curiosidade. Só a título de curiosidade. Vamos lá. O item 1 é verdadeiro, né? O STF no julgamento da ação direta de constitucionalidade e por omissão, né? Ó, o mandado de injunção reconheceu que a homofobia e a transfobia devem ser enquadrados como crimes de racismo até que o Congresso edite legislação específica sobre o tema. Como o racismo é crime imprescritível e inafiançável, o mesmo entendimento se aplica à homofobia e à transfobia, beleza? Agora, se o Congresso ele criar uma lei, criminalizar, né, a homofobia e a transfobia, e ele quiser deixar inafiançável e imprescritível, aí já é com o Congresso. Mas o STF equiparou o racismo, então a gente segue todas as regras do racismo, beleza? Ó, galera, isso aqui é de direito constitucional, ó, mandado de injunção. Sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos, ó, inerentes ali à cidadania, à segurança. Então perceba, ó, você tem lá em direitos humanos um perfeito exemplo de o que é um mandado de injunção na prática. Lá em direito constitucional a gente não estuda os remédios, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. O mandado de injunção é quando não existe uma norma que regulamente o exercício daquele direito. Vamos lá. Os grupos, né? LGBT, LGBTQI+, agora, né? Então, não existe uma norma regulamentando ali, ou criminalizando ali as condutas, ou protegendo eles. Então, eles entraram com um mandado de injunção, justamente para que seja, o Estado, ele não seja omisso. O STF decidiu, ó, aqui também é um julgado, que a injúria racial também é imprescritível e inafiançável, equiparando ao delito de racismo, beleza? Antigamente, ó, era considerado um crime menos grave, tá bom? Então, hoje, equiparado ao racismo, é imprescritível e inalienável. E aqui, de acordo com a Lei Maria da Penha, o atendimento especializado deverá ser preferencialmente e não exclusivamente. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão aí na tela. Os direitos humanos não existem isoladamente e dependem, para que sejam respeitados, de diversas características que condicionam
a atuação dos cidadãos e do Estado. Assinale a alternativa que apresenta o que pode contribuir para uma sociedade mais equitativa e respeitosa. Ó, a gente viu aí o significado de equidade, não foi? Então, volta e meia aparece esse termo em prova. Equitativo. Vamos lá. A enfermidade dos direitos humanos, a inequidade dos direitos humanos, a indivisibilidade dos direitos humanos ou a regionalização dos direitos humanos. E aí, gente, 1, 2, 3. E aí, A, B, C ou D? Tem uma galera que entrou em contato, véio, querendo entrar no grupo. Só que me falaram em cima da hora. Aí não dá pra. Tá chegando aqui as mensagens. Depois eu respondo. Letra C. Lá vinha a letra C. Ó, essa daí não é uma questão tão simples, gente. Não é uma questão tão simples. Costuma se confundir, mas vamos lá. Ó, a enfermidade dos direitos humanos, isso aqui é absurdo. Se você já elimina logo, né? A efemeridade, né, gente? A efemeridade. Então, tem que saber o significado dessas palavras. São palavras que sempre aparecem. Inequidade, também, ó, direitos humanos. A regionalização é o contrário de universalização. Eu errei muitas questões de prova porque eu não sabia o significado dessas palavras, ó. Quando aparece lá em direitos humanos, eu falava, rapaz, que diacho é isso? Aí eu olhava a palavra mais bonita e marcava. Eu errava, né? Errava todos. Ó, gabarito aqui é a letra C. A indivisibilidade dos direitos humanos, beleza? Mas bora ver o significado dessas palavras. Olha só. Efemeridade. Efêmero significa breve, transitório, momentâneo ou temporário. É totalmente o contrário. Os direitos humanos é permanente, tá bom? Ele é para sempre. A inequidade, gente, é o contrário à equidade, ó. Contrário à justiça. A regionalização, a gente já viu, é o oposto à universalidade. E a indivisibilidade é o que não pode ser dividido, beleza? A inequidade é o contrário à equidade, viu? Equitativo, equidade são sinônimos. A gente já viu aqui, só para a gente revisar, né? Quando aparecer equidade na sua prova, quando aparecer a palavra equidade, está se referindo à igualdade, ó, a igualdade e a isonomia. A isonomia é a igualdade material. Enquanto que a igualdade é a igualdade formal. Pode aparecer aí como sinônimos, né? Igualdade formal, isonomia, igualdade material, beleza? Aqui é tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de formas desiguais na medida de sua desigualdade. Eu dei o exemplo lá, acho que foi na primeira ou segunda aula daquele muro, né? Onde as pessoas querem assistir uma partida de futebol e não conseguem, cada um com as suas diferenças. Então, a forma do Estado ele equilibrar é não sendo, não concedendo aí, tratando eles de formas iguais, né? Mas na medida das desigualdades de cada um. Então, você vai ver isso na educação, né? Na educação, na escola, por exemplo, a gente fala muito em inclusão. Não tem como eu aplicar uma avaliação para todos os alunos, como se todos fossem iguais. Não, tem alunos que têm deficiência. Tem alunos que não escutam, não enxergam. Então, eu tenho que adaptar a realidade daquele aluno e cobrar de forma igual dentro das possibilidades daquele aluno. A avaliação vai ser aplicada agora dentro da possibilidade dele. A forma de cobrança, a intenção é a mesma, mas o tratamento tem que ser diferenciado. Beleza? Então, a gente viu isso aqui nas últimas aulas. Não vou aprofundar, que a gente já viu. Beleza? Então, a gente vai avançar. Questão 94. Qual dos seguintes documentos internacionais
é considerado um marco fundamental na história dos direitos humanos, estabelecendo direitos civis e políticos básicos para todos os indivíduos. Essa daqui tá difícil. Essa daqui tá difícil. Bora ver como é que vocês se saem nessa questão aqui. Galera, já vamos pegando as palavras-chave, ó. Documento internacional. Falando em documento internacional, então você já elimina a Constituição. Você já mata a Constituição. Sobre o quê? Pacto Internacional. Pacto Internacional e a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá vinha B ou C. Ó, bora dar uma revisada aqui. Ah, não, não trouxe a revisão. Esqueci de botar a fundamentação dessa questão. Ó, o gabarito dessa daqui é a letra D. É a Declaração de Direitos Humanos. Quando eu falo aqui, ó, marco fundamental da história dos direitos humanos, estabelecendo direitos civis, políticos, básico para todos os indivíduos. Se você for olhar lá dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, tem lá tratamento dos direitos civis, dos direitos políticos, dentro dos próprios artigos, dentro do próprio artigo. Então, aqui foi mais ampla, né, tratou de tudo aí, de uma forma geral, foi a Declaração dos Direitos Humanos. A Convenção Interamericana pega uma coisa aqui, outra ali, Pacto Internacional também, uma coisa aqui, outra coisa ali, já voltado ali para o direito mais positivo, né, o fazer do Estado. Mas a declaração, ela é mais ampla, beleza? Então, na dúvida, você marca que é mais completa. Ó, eu separei aqui, mas não coloquei os artigos lá dos direitos humanos, em que trata direitos civis, direitos políticos, partido leia DUDH. Leia, com certeza. Aí é uma coisa que você pode ler tranquilamente. Aliás, gente, antes de fazer, ó, na semana da prova de vocês, é bom dar uma revisada nessas leis. Tá bom? Dar uma lida ali no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, pelo menos ali nos principais artigos, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Declaração. Dá uma lida ali nos principais artigos. Eu vou ver se eu separo para vocês aí. Aqueles artigos que são mais cobrados, que realmente merecem a atenção, e vou enviar para vocês. Beleza? Envio no grupo mesmo, para que vocês consigam dar uma lida ali naquilo que é mais importante. Porque aqui a gente lê uma vez, né, já quer passar por cima. Não, isso aqui é importantíssimo. Direitos humanos. Eu acho que pode vir até mais questões de direitos humanos, gente. Pode vir 3 questões, são 10 questões de direito, né? Então eu acho que pode vir, ó, 3 de direito constitucional, 3 de direitos humanos, tá bom? 2 questões de direito administrativo e mais 2 de processo penal. Então, a estrutura que eu acredito que vai vir em prova é essa. Direitos humanos sempre é valorizado nos concursos. Sempre é valorizado. Mas fica tranquilo, gente. A Banca Selecom não vai cobrar nada fora da curva, beleza? Nada do que vocês não estão estudando aqui. As questões elas são bem objetivas, justamente para que você consiga revisar esse ponto. Mas não custa nada fazer uma leitura, né? Como o Lavinha já está propondo aqui, uma leitura dos principais artigos aqui que caem em direitos humanos. Eu sei que é muita coisa para ler, mas você vai priorizando, né? Aqui, por exemplo, direitos humanos, questões vem mais. Então, é mais importante estar estudando direitos humanos até do que, por exemplo, direito administrativo e direito processual penal, beleza? Para você também não ficar preso só lá em direito processual penal. Às vezes a pessoa gosta de estudar, né? Porque está ali falando de crime, de investigação, e esquece de dar importância
necessária para o concurso. Então, 94, fico devendo aí para vocês os principais artigos que trabalham direitos civis, econômicos. Eu já vou separar para vocês e mando. Eu vou ver se eu mando logo hoje, para não acumular aí. Ó, vamos lá, questão 95. Assinale a opção que apresenta corretamente uma característica dos direitos humanos, aqueles direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. Vamos lá. Renunciabilidade. Galera, eu posso renunciar aos direitos humanos? Eu posso? Não. Ele é irrenunciável. Alienabilidade. Eu posso vender? Não. Também não. Essencialidade. Em razão de serem essenciais por natureza, do ponto de vista material e formal. Nos parece que esse aqui é o nosso gabarito. Prescritibilidade, não. Ó, é imprescritível. E dependência, não, ele é independente, tá bom? Os direitos humanos, eles são autônomos, tá bom? Não dependem de nada. Ó, característica mais uma vez dos direitos humanos. Dessa vez aqui mais completa. Eu trouxe aí as características mais completas. Fundamentalidade. Os direitos humanos são fundamentais, tá bom? Na medida que não protege todas as fontes e condições de bem-estar, mas apenas interesses e necessidades fundamentais do ser humano. A abstração, galera, trata-se de direitos abstratos, pois a sua significação no caso concreto pode ocorrer após longa disputa, tá bom? Então, ó, funciona de modo abstrato. É uma proteção anterior, né? Moralidade. Os direitos humanos detêm validade apenas moral, beleza? Ó, a validade dos direitos humanos é a sua existência. Prioritariedade, outra característica. Essa aqui você já conhece, né? Inalienabilidade, irrenunciabilidade, não podem renunciar. Imprescritibilidade, não prescrevem. Indivisibilidade, né? São indivisíveis. Interdependência, ó, não depende da outra. Historicidade. Aplicabilidade, ela é imediata. Em âmbito interno, ó, não há dúvidas acerca da aplicabilidade direta e imediata. Não precisa, gente, de uma mediação, tá bom? Já é aplicado. Vedação ao retrocesso, não pode retroagir, né? Os direitos que já foram conquistados. Relatividade, olha só, isso aqui é interessante. Não existem direitos humanos absolutos. Os direitos humanos, gente, eles funcionam como um princípio. O princípio, ele é maleável, né? Você consegue, por exemplo, a casa é inviolável, mas em certas situações autoriza-se, né, o ingresso na casa, questão de flagrante delito, desastre, socorro, né, ou ordem judicial. Agora, a regra, ela não é discutível. A regra é aquilo ali e acabou. Por exemplo, você tem a vedação à pena de morte. A pena de morte é proibida, tá bom? Ah, salvo em caso de guerra declarada. Aqui é uma exceção, mas não é maleável. Ah, vamos pegar o crime de racismo e colocar a pena de morte. Se for um latrocínio, a gente coloca a pena de morte. Não, a regra é que não cabe pena de morte. Salvo em caso de guerra declarada, a única exceção. Mas não tem como você ficar maleando, né? Ela não é maleável a regra. A regra é tudo ou nada. É aquilo ali e acabou. A regra, não tem como você jogar um jogo com várias regras. É uma regra só. Agora, o princípio você consegue, né, flexibilizar. A gente vê muito aí em processo penal, né? O inquérito ele é sigiloso, mas ele comporta exceções. Você pode, ó, depender do que está em jogo, o princípio for maior, uma proteção maior, você vai relativizar isso daí. Então, os direitos humanos, eles são relativos. Ah, o direito à vida é absoluto? Não. O direito à vida, em determinados momentos, vai ser relativizado. Estado de necessidade, legítima defesa. Então, o direito, ele relativiza a depender da situação. Beleza? A depender da situação, existe aí a relatividade. Há quem digam que a tortura e o racismo não podem ser relativizados. E eu concordo. Tá bom? Não tem como torturar. E vamos flexibilizar aqui. A depender da situação, a gente vai torturar. Não é o que um Estado garantista ele preserva, entendeu?
O garantismo é isso aí, é você respeitar os direitos dos indivíduos, independente da situação. A mesma coisa do racismo. Não, em certos momentos vamos tolerar o racismo? Não, acho que esses dois são realmente aí absolutos. Fora isso, o restante é relativo. A universalidade, também já viu, né? Se estende a todos os seres humanos, eles têm direitos, né? E esses direitos devem ser respeitados.